Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor. Pessoal, agora nós acabamos o livro de Mateus, entramos no livro de Gênesis, né? Então, o plano do devocional, para não ficar muito repetitivo, não ficar cansativo, não ficar perdido, então vai um lá, um aqui. Por isso vocês têm que acompanhar todo dia, tá? Para não se perder, né? Então hoje, Gênesis 1 e 2, tá? A maior parte do texto vai estar nos comentários, mas talvez não caiba tudo. Então acompanhem na Bíblia, tá bom? Deem preferência para a Bíblia em mãos, que você vai ter uma proximidade com Deus maior. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, né? E se você não está em um canal, você está no outro. Se você não está no outro, você está em um. E se tiver dúvida, se ficar dúvida, façam perguntas. Perguntem, né, nos comentários. Pode perguntar nos comentários, não, sem crise, não tem problema nenhum. Tem a caixinha de perguntas no Instagram. A gente parou de mandar no grupo o link da caixinha de perguntas, porque ninguém estava perguntando nada. Né? O pessoal fica com vergonha de perguntar, não vai aparecer o nome de vocês, é só para responder a dúvida mesmo. Mas se tiver dúvida, pode pôr nos comentários do vídeo, não tem problema. Não é porque ninguém tem dúvida mesmo, porque ninguém quer perguntar. Porque ninguém quer perguntar nada, significa que somos bons instrutores, né? Não vou falar professores, que não gosto da palavra, bons instrutores, bons leitores de Bíblia, né? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, agradecemos, Senhor, por agora adentrar mais um livro tão maravilhoso que foi a criação que o Senhor nos fez. Senhor, nos dá sabedoria, abre os nossos olhos espirituais para que a gente venha enxergar todas as revelações que o Senhor tem dentro da sua palavra para nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. Gênesis 1, a criação. O Senhor está na criação? Tá, a criação. Ó, Gênesis 1, 26, Bruna. Foi onde aqui, eu acho que é uma parte muito chamativa do texto. Diz assim: então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Chora, Greenpeace. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Certo? Então aqui eu queria já, pessoal, começar. Não vai ser polêmico essa parte. Por quê? Porque eu tenho visto aí na internet alguns coaches, algumas pessoas citando o texto de Gênesis 1, 26 para se exaltar. Só que tem uma grande exclamação de atenção aqui nesse texto, porque Deus diz assim: então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e ele será semelhante a nós, certo? Então aqui Deus criou sozinho? Não. Não, ele já estava com a Trindade. Façamos é no plural, e se é no plural já estavam os três. Primeira conclusão, certo? Aqui ele diz que façamos o homem nossa imagem e semelhança, era no fator Trindade, né? Não era porque ele ia criar você um Deus. Não faz sentido isso. Só que eu tenho visto aí pessoas até compartilhando muito, Bruno, esse contexto aí do pessoal se exaltando, que foi inclusive uma pessoa que falou assim: você acha que você está falando com quem? Você está falando com um rei e não sei o que. E aí toda essa pessoa ela bate no texto de Gênesis 1, 26. Só que Deus ele faz o seguinte, ele fala o seguinte: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ok, mas você não vai ser rei, você não vai ser Deus, nunca. Você até pode governar sobre os seres da terra, que aqui a palavra está falando, você vai governar sobre os seres vivos, sobre as plantas e tal, mas vai ser sempre abaixo de Deus. Sim. O lugar mais alto que você pode estar é abaixo dos pés de Deus. Não tem nada além disso. Não é para estar. Então quando a pessoa ela se coloca lá, tem que tomar cuidado, porque o último que tentou ser igual a Deus caiu, pecou e foi expulso. Né? Então tem que vigiar nessa parte aqui. E aí, no 27 ele diz assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou,
homem e mulher os criou. Se ele criou homem e mulher, tem mais o quê? Mais nada, só os homens e as mulheres. Não tem como ter mais nada de diferente. Os outros gêneros não existem, eles são invenções criadas da própria mente humana que pende para o mal. Certo? Fiz uma colocação correta para não ser, como eu posso dizer? Fez correto. Tá, não para não ser nada, foi isso que eu quis dizer mesmo. Homem e mulher Deus o criou e ponto. Tá na dúvida, vai discutir com Deus, não é comigo não, quem criou foi ele, né? Isso. Então, mas a gente tem que ser inclusivo e não sei o que. A gente tem que ser inclusivo, mas a gente tem que amar o pecador e não amar o pecado. Tudo diferente disso daqui é pecado. Tudo que está diferente da Escritura é pecado. E se é pecado, tem que ser refutado, tem que ser alertado. Óbvio que, como Jesus, a gente viu em Mateus, né? Jesus ele andou com várias pessoas de caráteres duvidosos, e quando ele se apresentou para elas, essas pessoas foram transformadas. Então você precisa sim ministrar que é pecado, mas como o amor de Jesus, sem querer agredir ninguém, julgar ninguém. Deixa que isso aí Deus faz. Só precisa ser amoroso, cuidadoso, certo? Falar a verdade, não adianta esconder a verdade é a verdade. Doa quem doer. E deixa que o Espírito Santo convença do resto, né? Dentro do texto, desse texto aqui, Bruna, você quer acrescentar mais alguma coisa nessa parte do versículo aqui? Posso pular para o 2? Sim. Lá no capítulo 2, versículo 17, diz e 15, lá no 15, é que eu marquei o 17 aqui, mas eu tenho que começar a partir do 15. Fala assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo. Então, o homem dominava sobre tudo, mas ele não era dono de tudo. Ele só estava ali para cultivar. Está aqui falando, certo? Ele não era o rei daquele espaço. Ele não dominou sobre aquele lugar. Ele estava ali só para cuidar daquilo. E tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Né? Tem muita gente, Bruna, que pergunta: mas se Deus sabia se Deus sabe de tudo e sabia que Adão ia cair, por que ele colocou essa árvore lá? Quem já nunca ouviu essa pergunta? Né? Só que tem uma explicação lógica para isso. Porque veja bem, Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, depois da queda de Lúcifer, depois da queda do diabo, certo? Só que o diabo, o Satanás, ele tenta ser como Deus. E como ele tenta ser como Deus? Ele tinha livre-arbítrio, ele tinha opção de escolha. Então ele escolheu ser como Deus. Porém, não tem como ser como Deus. E então ele pecou e foi expulso, certo? Então, se ele tinha o livre-arbítrio, ele tinha o poder de escolha, em seguida Deus cria o homem. Mas você concorda comigo que se fosse para Deus criar o homem, mesmo que sua imagem e semelhança, sem ter a escolha, ele criaria o homem inferior a Lúcifer? E não faria sentido? Então ele criou o homem, sua imagem e semelhança, com o poder de escolha, com um livre-arbítrio, certo? Inclusive o livre-arbítrio é um fator que gera muitas discussões. Nós temos ou não temos? Temos. Está aqui. Adão tinha o livre-arbítrio, certo? E Adão, infelizmente, escolheu comer do fruto errado. Tem gente que fala: mas foi a cobra que deu para Eva, Eva que foi para Adão. Adão pôs a mão e comeu, ninguém mastigou por ele. Ele escolheu, Eva escolheu, certo? Eles tiveram essa opção de escolha. Mas aqui Deus ele cria o homem sem a potência total que tinha os anjos. Então imagina comigo, ele cria o homem mortal. Então o homem se machuca, o homem morre, volta para o pó,
O espiritual não. Então, por exemplo, ele cria o homem inferior aos anjos, de forma de criação, né? Inferior aos anjos. Logo, Lúcifer era uma criação mais potente do que o homem, certo? Só que ele dá para o homem também a opção de escolha de livre-arbítrio, que era parecida com a dos anjos. Quando o homem, aqui ele peca, ele está no lugar magnífico, no lugar maravilhoso que é o Éden, certo? Então, eu chego à conclusão que o homem aqui ele pecou. Depois de Adão para frente, a gente vai ver outras histórias que também tiveram opções de escolha, mas escolheram não pecar. É aí que muda o negócio. Por quê? Uma criação menor do que o anjo entendeu que o melhor que ele podia fazer era adorar a Deus e não ter a opção e não querer conhecer o bem e o mal, porque aqui ele vai falar que aquele que come do fruto certamente morrerá, mas não era uma morte física de que eu comi e envenenou. Isso aí é história de Disney, não é? Ninguém que comeu aqui a fruta passou mal e caiu duro. Aqui é uma morte espiritual. Você passa a ser pecador, né? Então, a morte espiritual sem o Redentor não tem volta. Aqui ele cria alguém inferior ao anjo, que passa a ser superior ao anjo pela sua opção de escolha. Ele escolheu adorar. O homem escolheu adorar depois de Adão, para poder, né, se santificar cada vez mais. Sim. Então aqui o motivo dele ter deixado essa árvore aqui é exatamente esse. Ele deu para outra criação a opção de escolha, talvez até mesmo para provar que ele não era um Deus manipulador. Ele deixa a gente com livre-arbítrio. Só que ele permite que a gente entenda que quando a gente não escolhe adorá-lo, a gente não está fazendo uma boa escolha. Porque a gente cai no pecado, e o pecado é mau. Traz a morte espiritual. Eu acho que uma boa palavra também é a obediência, né? Que é o que ele mais quer de nós, né? Obedecer. Obedecer é a forma mais importante de adoração. Sim. Né? Então, Adão ele desobedeceu, ele preferiu não obedecer e logo, através dessa desobediência, o pecado entrou no mundo, né? Sim. E vemos que o pecado entrou no mundo, Adão estando no paraíso, no jardim do Éden. No jardim do Éden, ele estando no melhor lugar, num lugar maravilhoso. Ele tinha tudo, né? Só que Jesus, né, que me faz lembrar onde a gente estava lá, né, estudando em Mateus, me faz lembrar quando ele estava lá no deserto, né? Ele estava lá num lugar de necessidade, 100% homem. De provação. Ele estava 100% homem. Ele estava ali padecendo, ele estava sofrendo, né? E ele, como que fala? Resistiu. Ele resistiu à tentação, né? Ele foi tentado pelo diabo do mesmo jeito que Adão foi tentado, né? Eva foi tentada e Adão foi tentado. Eles não resistiram, mas Jesus resistiu. Então, o pecado entrou, mas aí Jesus veio e nos salvou. Sim. Então, digamos que na facilidade é mais fácil o pecado que na dificuldade? Não, né? A gente chega à conclusão que não adianta ter tudo e não obedecer. É melhor não ter nada e continuar na presença de Deus. Sim. Né? Adão perde no paraíso e Jesus vence no deserto. Obedecer é uma forma de demonstrar amor, né?
Sim. Então, o que isso nos ensina, né? Que no momento de tentação, temos que lembrar que a obediência é o mais importante. Sim. Não vamos olhar para o nosso momento de necessidade, né? Mas que existe um Deus e que temos que obedecê-lo, né? E obedecendo sempre seremos justificados. Sim. Sempre seremos justificados. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Não tem mais para onde ir, não. Acho que é o resumo. Aqui serão essas 4 letrinhas. O-B-D-C. Não tem mais. Resistir ao diabo, ele fugirá de Eu acho que não teria coisa que Deus se agradaria mais além da obediência. Obedecer. Né? Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, por estar meditando na Tua Palavra, Senhor, faça com que eu proteja tudo aquilo, Senhor, que vai tentar os nossos ouvidos, Senhor, de ouvir a Sua voz, Senhor, impedir, Senhor, o Espírito Santo de falar com a gente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor, e nos dê, Senhor, a capacidade de obedecer todos os dias a Tua paz, a Tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau.